sexto ano. Então vamos dar início ao nosso conteúdo de números decimais. Então, o que são números decimais? São aqueles famosos números com vírgula, certo? Então a gente vai ver aqui uma identificação, ou seja, uma característica dos números decimais, ou simplesmente nós vamos ver uma definição. O que são números decimais? Então observe a principal característica dos números decimais. Então aqui nós temos os números decimais, tem como principal característica, certo, a presença da vírgula. Então observe que quando a gente escreve o número 2,8, então a gente sabe que ele é decimal por causa daquela vírgula, certo, pessoal? Então, assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição que os algarismos se encontram. Então, quando a gente faz a leitura desses números decimais, então é através daquele quadro de valores, certo? E aí a gente vai ver uns exemplos aqui na frente, certo? Uma tabela, um quadro, para vocês verem como é que funciona essa questão dos números decimais, certo? Como é o quadro posicional de valores. Ó, aí nós temos aqui agora o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó, os números decimais no nosso dia a dia. Então vamos ver como é que esses números funcionam no nosso cotidiano, certo? Como é que eles são usados, certo, pessoal? Então observe, ele botou aqui, quando fazemos uma visita a um supermercado, não é? Quantas e quantas vezes você vai no supermercado e aí tem esses precinhos lá, ó. Aqui mesmo nós temos o preço, ó, 14,99, aqui eu tenho 18,39. Então observe que quando você vai a um supermercado, encontramos muitos números decimais, aqueles números quebrados, 10,85, 10,99 e assim por diante. Então, no supermercado é um bom exemplo, certo? Para a gente observar os números decimais. Outro exemplo também que nós temos de números decimais é isso aqui, ó, certo? Nos postos de combustível. Quem foi que ainda não viu naquelas bombas de combustível, certo? Como é que funcionam os preços? Aqui nós temos gasolina, certo? Aqui nós temos, ó, o etanol. Então observe que nos postos de gasolina a gente trabalha até a terceira casa decimal. É isso, pessoal? Nos postos de gasolina eles trabalham até a terceira casa decimal, certo? Já o sistema monetário nosso, o dinheiro mesmo, a gente só trabalha até a segunda casa decimal, certo? Então observe que isso aqui a gente já viu, né? Todo mundo passa aí no posto de gasolina e aqui tem aquelas propagandas, tem aquele preço, certo? Do litro de combustível, certo, pessoal? E outro exemplo também, quando é que a gente vê um número decimal, certo? Para medir a nossa altura, certo, pessoal? Então observe que aqui eu tenho o desenho de uma pessoa com altura de 1,78 metros. Então observe, ó, 1,78 é um número decimal, certo? Então isso aqui é um número decimal. Olha a vírgulazinha aqui. Então é identificado como número decimal, certo? E muitos casos que nós temos aí. Então, como podemos observar, estamos rodeados de números decimais. Veja, aqui nós temos mais alguns exemplozinhos. Ó, observe nas medidas, né? Que foi onde a gente fez. Então eu tenho aqui, ó, uma régua com 12,5 centímetros, 12,5, certo? No nosso dinheiro, né, pessoal? Sistema monetário dinheiro aí, que aqui eu tenho R$1,25, então 1,25, certo? Para medir a temperatura, certo? Na temperatura eu tenho 40,5 graus Celsius, certo? Então aqui os números decimais eles servem também para a gente medir temperatura. E nos cálculos aqui, certo? Então observe que aqui eu tenho uma calculadora, certo? E aqui eu tenho 123,45. Então, aí ele diz aqui, ó, são números que representam quantidades que não são exatas. Isso aqui, pessoal, é uma definição bastante simples, né? E bastante significativa. Então, os números que não são exatos são chamados de números decimais, certo? Então, quando eu coloco 5 é um número exato. Mas se eu colocar 5,4, aí já não é mais um número exato, é um número decimal, certo? Então, veja só aqui, seguindo aqui. Observe o seguinte aqui agora, viu?
Então nós temos aqui o que? Ó, escrita e leitura de números decimais. Vamos ver como é que funciona essa escrita e essa leitura desses números decimais. Ó, os números decimais são outra forma de as frações decimais, isto é, as frações com denominador 10, 100, 1000, etc. O que são essas frações? São frações em que os denominadores são compostos por potências na base 10, certo? Então, nós sempre iremos encontrar, certo? 10, 100, 1000, 10.000, certo? E assim por diante, no denominador, certo, pessoal? Nos denominadores. Ó, veja algumas representações de frações decimais na forma de números decimais e sua escrita. Vamos ver como é que isso funciona. Então, observe que, no primeiro exemplo, eu tenho, ó, em forma de fração, 1/10, certo? Esse 1/10, como é que eu escrevo ele na forma de número decimal? Então, observe que eu escrevo 0,1. Ora, mas por quê? Observe o seguinte, o denominador dessa fração é 10. Se o denominador é 10, pessoal, isso quer dizer que eu tenho que deixar uma casa decimal após a vírgula, certo? Então, ó, 1/10, 0,1, certo? E como é que eu leio? 1/10, certo? Então, leio 1/10. Aqui eu tenho o que? 1/100. Então, observe quantos zeros eu tenho no denominador. 2 zeros. O que isso significa? Que eu tenho que deixar duas casas decimais após a vírgula, atrás da vírgula, certo? Tanto faz. Então eu escrevi 0,01. Observe que ó, aqui eu tenho a vírgula e atrás dessa vírgula, após ela, eu tenho duas casas decimais. Então como é que eu vou ler? 1/100, certo? E continuando aqui, nós temos aqui o seguinte ainda, ó, 1/1000. Observe que no denominador agora eu tenho 3 zeros. O que isso significa para nós? Isso quer dizer que quando eu vou escrever essa fração na forma de um número decimal, eu vou ter que deixar 3 casas decimais após a vírgula. Então, observe que os 3 zeros eu vou colocar à frente do número e no primeiro zero eu coloco a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3. Então, 3 casas decimais após a vírgula. E por último aqui eu tenho 1/10 de milésimo. Então, observe que o denominador é 10.000, certo, pessoal? 10.000. Então, ó, eu conto quantos zeros? 1, 2, 3, 4, certo? Então, isso quer dizer que eu tenho 4 casas decimais após a vírgula. Então, eu coloco aqui, ó, os 4 zeros, certo? E coloco o número 1 no numerador no final. Isso quer dizer que, ó, conto agora, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais após a vírgula. Isso quer dizer que quando você vai transformar um número decimal, uma fração em número decimal, basta você olhar para o denominador, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Então, isso aqui não tem segredo, é só vocês observarem, certo? E observar o denominador, quantidade de zeros que vocês tiverem no denominador, significa a quantidade de zeros que nós teremos que deixar após a vírgula, certo? Continuando aí, então observe o seguinte, ó. A leitura do número decimal é feita de acordo com o número de casas decimais após a vírgula. Foi o que nós acabamos de ver, conforme o quadro a seguir. Vamos ver como é que está esse quadro aí agora, certo? Como foi que ele foi feito. Ó, eu tenho aqui a chamada parte inteira, a vírgula e a parte decimal. Então, observe o seguinte, essa vírgula, ela serve para separar a parte inteira da parte decimal, certo? Observe que ela está separando, certo? A parte inteira da parte decimal. E aí, observe o seguinte, o que é a parte inteira? É aquela parte do número que está na frente da vírgula. Então, aquela parte inteira fica na frente da vírgula. Atrás da vírgula vai ficar quem? A parte decimal. E aí nós temos aquele quadro de valores, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente, ou seja, infinitamente aqui nós temos, né?
Agora a parte decimal, nós temos décimo, centésimo, milésimo, certo? Que é o que a gente mais usa, né, pessoal? Aí décimos de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, certo? Aqui eu tenho décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo e depois bilionésimo e depois continua também. Então observe que dentro desse quadro de valores, como é que a gente vai posicionar esses números. Então observe o seguinte aqui, ó. Observe que, o que é que ele diz aqui, ó? Observe na vírgula aqui, ó. A vírgula separando a parte inteira da decimal. Então, foi o que nós acabamos de falar aqui. Então, essa vírgula, ela serve para separar a parte inteira da parte decimal, certo? Observe que ela fica no meio aqui, separando, certo, pessoal? Então, deu para entender aí direitinho, certo? Então, vamos seguindo aí, certo, pessoal? Então, observe agora um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó. Veja como lê o número decimal 23,456, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que é feito essa leitura aí, certo? Veja só, ó, 23, então ó, eu tenho duas dezenas, 3 unidades, não é isso? 23, duas dezenas, 3 unidades. Então aqui eu tenho ó, unidade, dezena, e aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Então ó, décimo, centésimo e milésimo. Então observe que ó, aí a vírgula no meio aqui separando a parte inteira, certo? Então pessoal, observe que aqui ó, esse número 23 que está na frente da vírgula é o chamado, é a chamada parte inteira do número, certo? Então eu tenho 23 inteiros, 456, o que? Milésimos. Se a gente tem 3 casas decimal, então é milésimo, certo? Então veja só aqui, bem explicadinho agora, ó. A parte inteira é o 23, que está à frente da vírgula. Então todo número que tiver aqui à frente da vírgula é a parte inteira. Aí depois vem quem? Observe que eu tenho a parte decimal, que é o número que fica atrás da vírgula ou após a vírgula. E aí, como é que eu faço essa leitura desse número? 23 inteiros, certo? Então 23 inteiros, que é a parte da frente da vírgula, 456 milésimos. Por que milésimos? Porque nós temos 3 casas decimais após a vírgula. Então, só ratificando aí, concluindo aí, que o número que fica na frente da vírgula é a parte inteira. O número que fica atrás da vírgula é a parte decimal. E essa parte decimal ela é lida de acordo com o número de casas decimais. Se tiver uma casa decimal, após a vírgula é décimo, 2 casas centésimo, 3 casas milésimo, 4 casas décimos de milésimo, certo, pessoal? Então, vamos lá, continuando aí, certo? Então, veja só agora, como é que funciona a composição e decomposição de números decimais. Como é que a gente compõe ou decompõe esse número? Ó, nós temos aqui os números decimais podem ser escritos em forma de soma de parcelas, considerando a classe de cada algarismo, certo? Então, como é que isso vai funcionar? Então, eu tenho aqui, ó, como exemplo, vamos decompor o número 136. Vamos ver como é que a gente vai fazer a decomposição desse número. Então, aqui eu tenho, ó, se eu for ler esse número, pessoal, eu tenho 136 inteiros e 925 milésimos, certo? Então, lembrando que o número que está à frente da vírgula é a parte inteira, o número que fica após a vírgula é a parte decimal, certo? Então, veja só aí, ó, como ficou ele aqui, observe. Então, como eu tenho 136, eu tenho uma centena, 3 dezenas e 6 unidades. Então, uma centena que é o 100, 3 dezenas que é do 30, 6 unidades que é o 100. Aí, o que aconteceu? Eu botei a parte inteira, em sequência vem quem? A vírgula. E após a vírgula, eu tenho o 9 décimos, 2 centésimos e 5 milésimos, certo? Então eu tenho 136,925. Vamos ver aí como é que a gente vai decompor esse número direitinho aí. Ó, a parte inteira
eu tenho 100, certo? 100 mais 30 mais 6. Então eu tenho 100 mais 30 mais 6, que é para formar esse número 136, certo? Então eu já fiz a decomposição, certo, do número 136. Agora vamos ver como é que funciona essa outra parte decimal. Ó, na parte decimal eu tenho 0,925, certo, pessoal? Que é essa partezinha aqui. Então, aqui eu tenho, ó, o 9, como é 9 e 10, é 0,9, ou seja, uma casa decimal após a vírgula. Observe que o que foi que aconteceu com esse 2. Esse 2 não é centésimo? Se o 2 é centésimo, pessoal, eu tenho que ter duas casas decimal após a vírgula. Como é que eu escrevo 2 centésimos? 0,02, não é isso? E 5 milésimos? 0,005. Então eu tenho 9 décimos mais 2 centésimos mais 5 milésimos. E aí, o que aconteceu aí? Ó, vamos compor o número 100 mais 30 mais 6 mais 9 mais 0,02 mais 0, e somando tudo isso vai ficar quanto? 136,925. Observe aqui um detalhe, certo, pessoal? Quando eu estou somando esse número, nós temos da seguinte forma. Como é que eu armo ele? Ó, digamos que eu tenho 100, certo? Mais, aqui eu tenho 30, certo? Porque, digamos que aqui, ó, unidade, dezena, centena. Então 100 é uma centena. Então eu tenho, ó, o 1, 0, dezena, 0 unidade. 30, 3 dezenas. Então eu boto 3 na dezena, o 0 na unidade. Agora observa o seguinte: o 6 é só unidade, não é isso? Então eu coloco 6 unidades, certo? Então observe que ele está dentro do quadro das unidades. Agora vamos ver como é que funciona agora. Se eu pegar aqui esse número 0,9, onde é que eu vou colocar esse 0, pessoal? É o seguinte: esse 100, embora vocês não estejam vendo a vírgula, eu escrevo esse 100 assim, ó, com a vírgula atrás dele. E aqui eu posso completar com 0. Aqui o 100, o 30, e a vírgula sempre estará atrás do último algarismo. Então, todo número, quando vocês não verem a vírgula no número, a vírgula sempre vai estar escondida atrás do último algarismo. É por isso que eles não colocam, é porque fica atrás, localizado atrás do último algarismo. Agora o próximo número, 0,9. Aí eu já faço aqui, ó, 0, boto vírgula embaixo de vírgula. Pronto, e aqui eu vou acrescentando, ó, 0, 0, 0. Certo? Então observe que, ó, aqui eu estou fazendo uma adição. Adição e subtração de números decimais que a gente vai ver lá na frente, mas a gente já sabe o seguinte: quando eu estou trabalhando com números decimais, adição e subtração, a regra é vírgula embaixo de vírgula. Aí 0,9, os 9 décimos eu já botei. 2 centésimos, acompanha a mesma coisa, ó, 0,02, certo? Observe que, ó, o 2 aqui agora ficou sozinho, aí a gente vem completando, com 0 está faltando aqui, certo? Pronto. E observe que eu estou mantendo o mesmo critério, ó, vírgula embaixo de vírgula. Agora 5 milésimos, ó, 0,005. Observe que aqui, ó, o simples, aqui, ó, só é completando com zeros aqui para formar, certo? Pronto, ele vai ficar dessa forma. Aí somando tudo isso, aqui desce esse 5, só tem ele aqui, o restante é 0. Aqui só tem o 2. Nessa outra aqui só tem o 5, ou 9. Aqui agora eu desço esse 6. E ó, não se esqueça, a vírgula vem aqui, ó, aqui mesmo ela fica na mesma posição. Aqui agora a gente vai descer o 3 e aqui eu desço 1. Pronto, vírgula embaixo de vírgula. Esse é o critério para a gente fazer adição e subtração de números decimais, que são coisas que a gente vai ver lá na frente ainda, certo? Então observe que a soma dessas parcelas ela fica organizada desse jeito. É só vocês terem o cuidado de sempre colocar vírgula embaixo de vírgula e completando com 0 as casas decimais que estão faltando, certo? Observe que aqui no 100, no 30 e no 6, pessoal, a gente completou, ó, aqui 3 zeros cada um.
né? Mas o valor continua o mesmo, 136, certo? Então continua o mesmo, os zeros não vão alterar em nada ali. Agora vamos ver aqui como é que funciona aqui. Nós temos aqui o passo a passo da página 85. Então veja só como foi que funcionou isso aqui, certo, pessoal? Então veja só, ó, os monitores de computadores e as telas de televisores são medidos em polegadas, unidade de medida ainda usada nos Estados Unidos. A polegada corresponde a 2,54 centímetros, certo, pessoal? Aí eu pedi para decompor esse número decimal. Então vamos ver lá como é que vai funcionar isso aí. Primeiro, separando a parte inteira da parte decimal. O que isso quer dizer? A gente vai separar esse 2, a gente já sabe que esse 2, pessoal, como ele está na frente da vírgula, ele é a parte inteira. Então, separando a parte inteira, certo, da parte decimal, ou seja, a parte antes da vírgula e a parte depois da vírgula, certo? Tranquilo? Aí observe como ficou, ó, 2 mais 0,54, certo? Então eu tenho 2 inteiro e 54 centésimos, certo? Então 2 mais 0,54, certo? Então eu peguei essa parte inteira aqui que é o 2, certo? Separei do 54. Ora, como é que eu escrevo 54 centésimos? Não é duas casas decimal depois da vírgula? Então, ó, certo? Se eu for organizar isso aqui, pessoal, ele vai ficar, ó, 2 e aqui faz assim, ó, 0,54. Observe que o 54, ó, tá sobrando aqui, então eu acrescento 2 zeros no zero aqui, que ele vai continuar sendo 2 do mesmo jeito, certo? Aí aqui desce o 4, o 5, o 2 e a vírgula, certo? Isso aqui não tem segredo. Então, continuando aí, ó, separe a parte decimal observando a posição de cada algarismo depois da vírgula. Então, como é que a gente vai fazer? Qual é a posição desse número 5? Quando eu falo 54, eu tenho, ó, esse 5, certo, pessoal? 5 é a primeira casa decimal depois da vírgula. Então ali é o que? 5 décimos, se é a primeira casa, certo? Então, ó, o algarismo 5, certo? Uma casa decimal, certo? Após a vírgula. Ó, o algarismo 5, ele está o que? Uma casa decimal após a vírgula. Então temos o que? 5 décimos, certo? Então observe que após a vírgula, o algarismo 5 é o primeiro número a aparecer. Isso quer dizer que depois da vírgula, o primeiro algarismo é quem? Décimo. Então eu tenho 5 décimos, certo? E o algarismo 4, ora, o algarismo 4, observe que ele é o segundo algarismo após a vírgula. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. Isso quer dizer que é 4 centésimos, não é isso? Se o 4, certo, está na segunda casa decimal após a vírgula, se o 5 é décimo, o 4 é quem? Centésimo, não é isso? Correto? Então vamos lá. Terceiro, certo? Adicione todas as parcelas, colocando vírgula embaixo de vírgula. Isso aqui não tem segredo, né, pessoal? Então é só a gente organizar direitinho aí, ó, certo? Então ficou da seguinte forma, ó. Então, organizando ali 2, o 5 vai ficar 0,5 e o 4, como é centésimo, vai ficar dessa forma aqui, certo? Então observe o que vai acontecer aqui, ó, é a reta, ó, 0, acrescenta um 0 aqui, ó, para completar, certo? Então, ó, tem segredo aqui, eu desço o 4, aqui desce o 5, vírgula embaixo, 2,54, não tem segredo, só vocês colocarem 0 embaixo, vírgula embaixo de vírgula, certo, pessoal? Então vamos lá, continuando aí, ó, aqui ó, então veja só como ficou, eu coloquei em destaque aqui até os zeros que foi acrescentado, certo, em VB. Então observe, ó, veja como ficou a conta organizada. Então eu tenho 2,00, lembrando que esses zeros que eu coloquei aqui foi para completar, certo, pessoal, certo, as casas decimais, porque embaixo aqui eu teria 4 centésimos, né, esse 4 aqui,
Então ele ia ficar sozinho, aí eu acrescentei esse zero para completar as casas decimais, certo? E aí dentro do nosso quadro, ele ficaria dessa forma aqui, ó. 2 unidades, aí eu tenho a vírgula, 5 décimos e 4 centésimos, certo? Tranquilo isso aí. Então, o segredo disso aqui, certo, pessoal, da adição, quando vocês for compor o número, é só ter atenção na hora de colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, aí nós temos aí a nossa aula de números decimais, certo? Nós temos aqui a aula de números decimais, certo? Então, vocês dêem uma estudadinha, prestem bastante atenção nas aulas e façam os exercícios aí, certo, pessoal? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, certo? E outra coisa também, eu vou deixar na escola, na secretaria da escola aí, pessoal, certo? A partir de sexta-feira, que a aula da gente é na quinta, então a partir de sexta-feira vocês irão passar na escola, pegar a atividade de vocês que está disponível a partir de sexta-feira, aquela mesma coisa que nós fizemos na primeira unidade. Vocês vão resolver a prova, devolver na escola, certo? Vocês pegarão na quinta e terão até quarta-feira para me entregar de volta, certo? E não deixe de assistir às aulas, porque tudo isso, pessoal, está sendo avaliado. Quem faz exercício, quem assiste a aula, certo? Aquela lista de presença, é por isso que na lista de presença eu sempre, certo, falo para vocês fazerem, porque é fundamental aquela lista de presença. Através da lista de presença, a gente está passando para os diários e é uma das maneiras que a gente está avaliando vocês também, certo? Então, bom final de semana e até a próxima.